o quadro de trabalhadores e trabalhadoras, né, do SUS Campinas, que alguns chamam de RH, mas eu, né, sempre prefiro não usar essa expressão, nós já tínhamos conversado que retomaríamos essa discussão no Executivo. Então, acho que já fica aqui, de certa maneira, indicado que, não digo na próxima, mas a gente vai ter um momento na Executiva para trazer as informações de contratações, concursos, e mais uma vez aqui para o Pleno, para a gente avaliar como é essa situação, porque é fato que ainda continua tendo uma defasagem, mas isso não era o ponto aqui era esse que foi apresentado, e a gente fica então com o encaminhamento de continuar essa discussão. E algumas das questões foram colocadas, inclusive, que o Conselho acha importante acompanhar. Encaminhamento aí. Encaminhamento. Por favor. Eu gostaria de propor que essa discussão que foi feita sobre financiamento relacionado com a questão de gestão regional viesse para dentro da prestação de contas. Como assim? Que existe uma diferença, existe um custo que Campinas assume, que é fruto de atender uma demanda que é extramunicipal, que é de fora do município. A prestação de contas precisaria mostrar para nós isso. E isso precisaria vir para o Conselho Fiscal para a gente fazer a discussão que foi proposta de o Conselho Municipal se apropriando disso, fazer as discussões com os municípios da região dos ajustes e negociações, ter um protagonismo do controle social nessa questão. Para isso, enfim, a proposta é nesse sentido. Aí tem o DGDO, tem Fabinho, avaliar a possibilidade de construir mecanismos para dimensionar isso. Não, essa informação é importante até para aquilo que mesmo nós nos colocamos à disposição. Acho que agora, com o tempo, a gente dialoga com a gestão para... Eu consigo puxar em termos de faturamento municipal, Tá? mas não quanto isso representa impacto no custo do recurso Bom, municipal, entendeu? vamos trabalhar então com a ideia de tentar fazer esse encaminhamento. Podemos passar então para o próximo ponto. Então agora eu queria chamar aqui o pessoal da vigilância. O custo secundário, o custo da rede secundária, proporção municipal, proporção federal na composição, a gente consegue ter uma proporção. Então, a gente depois vamos detalhar esse encaminhamento, acho que fica indicativo, e agradecer a Eric pela apresentação. Vamos passar então para o nosso próximo ponto aqui. Estamos também pensando, acho que em torno de uns 20 minutos, e depois, mesma dinâmica aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Minha relação com o microfone não é muito boa. Se estiver muito alto ou muito baixo, vocês vão sinalizando, por gentileza. Bom, meu nome é Fausto. Eu estou hoje como articulador do Núcleo de Arbovirose, Zoonose e Determinantes Ambientais do Departamento de Vigilância em Saúde. E eu vou trazer um pouquinho hoje sobre atualização sobre as arboviroses, a dengue, chikungunya e zika, tá? Então, qual que é a situação epidemiológica que a gente tem hoje em nível nacional? Esse ano, a gente está tendo um leve aumento do número de casos aí de dengue comparado ao ano anterior, principalmente, né, os dados aqui do Ministério. Esses são mapas que eles mostram aqui a concentração de casos de dengue nesse primeiro mapa aqui no Brasil. A gente consegue ver que os estados aqui do Sudeste, alguns do Sul, Centro-Oeste, estão uma corzinha mais escura, vermelho, né? Isso representa que a concentração de casos aqui está maior. A gente tem hoje em torno aí de 560 casos de dengue para cada 100 mil habitantes no Brasil. No estado de São Paulo, próximo disso, e em Campinas também. Estamos aqui com 574 casos para cada 100 mil habitantes. A chikungunya, no mapinha do meio, ela tem menos casos, né? E tem alguns estados aqui também próximos aos da dengue, né? Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Espírito Santo, com concentração maior de casos. Hoje, no Brasil, a gente tem em torno de 49, 50 casos de chikungunya para cada 100 mil habitantes, e Campinas a gente não chega a um caso, tá? Mais à frente eu vou detalhar aqui do nível municipal. O estado está em torno de 5 casos para cada 100 mil habitantes. Para Zika, a gente tem bem menos casos de Zika, tá?
principalmente os casos que a gente tem são Zika, que é acompanhado de Zika em gestante. Hoje a gente não tem casos registrados aqui de Zika no município, e no país eu vou falar um pouquinho mais adiante. Bom, especificamente sobre a dengue, então. Como eu já falei, a gente tem 560 casos para cada 100 mil habitantes. Temos hoje no Brasil em torno de 372 casos de óbitos por dengue. O ano passado a gente atingiu o maior número de óbitos aí desde os anos anteriores, a série histórica aí desde 98, que foram um pouco mais de 1.000 casos de óbito. Então esse ano a gente já está aqui chegando nos 400. Em números de casos, né, comparados ao ano passado, a gente tem um aumento aí de 21% de casos a mais de dengue do que o ano passado no país, tá? Falando de Campinas especificamente, a gente tem hoje em torno de 7.000 casos de dengue confirmados para dengue. Um detalhe que eu esqueci de comentar anteriormente é que a estimativa do Ministério para os casos do país são casos prováveis, então entre os casos confirmados e os que estão em investigação. Para a gente está trabalhando com casos confirmados, tá? Nesse período que a gente tem um aumento do número de casos, período sazonal, a gente já tem encerramentos mais acelerados dos casos, tá? Mais rápidos. Então a gente tem hoje em torno de 7.000 casos de dengue confirmados no município. Ano passado, para ter um pouco de noção, a gente chegou aí em 11.200 casos de dengue. A gente tem um óbito este ano também confirmado por dengue. E as regiões de maior importância, quando a gente está falando no município, estão em tonalidade mais escura de verde. Então aqui a região noroeste é a região que concentra hoje o maior número de casos, cerca de 1.800 casos, 1.785, seguida da sudoeste, região norte, leste e sul, tá? Todas aqui com mais de 1.000 casos, só a sul que tem 902 casos este ano confirmados. Como eu já falei, a incidência do município hoje está em torno de 574 para cada 100 mil habitantes. Um outro dado que a gente analisa, porque quando a gente fala em casos, a gente tem que considerar também a população do local onde esses casos estão ocorrendo. Então, quanto mais gente, os casos vão se diluindo. Então, a gente fala em incidência. O que é a taxa de incidência, né? Esses casos que eu falo para cada 100 mil habitantes. Hoje a Noroeste, né, ela tem uma população diferente da Sul, por exemplo, mas ainda assim ela continua com uma incidência alta. A Noroeste tem em torno de 1.009 casos para cada 100 mil habitantes, né? Seguida da Sudoeste, Norte, Leste e Sul. Elas estão seguindo a proporção de casos, né, apesar da população dessas regiões serem diferentes. Então a incidência está seguindo a mesma proporção aqui dos números de casos confirmados. Quando a gente fala em mais regionalizando, né, as regiões de centro de saúde, quais hoje são os mais importantes aí por incidência? Então, em número de casos para um número de população, que no caso é 100 mil, né? A gente tem o satélite IRIS-1 hoje, com a incidência mais alta do município, ela está em torno de 2.700, 2.694 casos para cada 100 mil habitantes. Então, quase 3.000 casos para cada 100 mil habitantes. Seguida do Santos Dumont, né, da Sudoeste, com 1.983, Itajaí, Village, Floresta e Bassoli, Campina Grande, União de Bairros, 31 de março, são os primeiros aí com mais casos para os seus territórios. A gente tem eles aqui também mais escuro no mapa, ó, Village, 31, o União dos Bairros, aqui está o satélite IRIS, né, que está bem escurinho, o Santos Dumont. São os centros de saúde, aí, as regionais de centro de saúde com o maior número de casos. Esse aqui, a gente tem um sistema na prefeitura que a gente utiliza para acompanhar os casos nos locais de residência de onde esses pacientes moram, né? Então, eu fiz uma série histórica para vocês terem noção de como é a sazonalidade da doença. A gente tem que esse período é o período que ocorre a maior parte dos casos de dengue, então de janeiro a maio, finalzinho, ou comecinho de junho, concentram aí a maioria dos casos no ano dengue, que a gente fala, né? Esse aqui é o mapa, cada bolinha verdinha dessa é um caso que foi suspeito de dengue, mas foi descartado. E as vermelhinhas são os casos que foram confirmados. Janeiro,
a gente teve essa concentração aqui em Campinas, né? Bem mais verde do que vermelho. A gente vê que essa concentração de vermelhinho, né, ela aumenta junto com o número de casos que também começou a aumentar em fevereiro. Para março, o número de casos aumenta também, um pouquinho mais. O confirmado para o descartado, eles quase se igualam. E aqui em abril, a gente tem um número gigantesco de casos, né? Todos sendo confirmados aí em vermelho. A gente vê que a gente nem consegue distinguir mais as bolinhas porque tem uma concentração grande. Isso está bem compatível com o esperado, que a gente espera que abril e maio sejam de fato os meses do pico da curva de casos. O próximo aqui é o mês de maio, a gente continua bastante concentrado com casos e bastante vermelhinho, né? Esses cinzinhas estão ainda em investigação. Então a gente vê que teve esse aumento expressivo aí, principalmente em abril e maio. Esse aqui é um gráfico do Ministério. Ele é bem importante para a gente determinar qual que é o momento em que a gente... Pode perguntar? O slide anterior tem um ícone preto. O que significa? Deixa eu voltar aqui. Opa, estou indo para frente. Os pretinhos é quando tem mais de um caso na mesma rua ou no mesmo endereço. Aí ele não consegue distinguir, ele concentra bastante, fica pretinho. Esse gráfico, como eu falava, ele é bem importante para a gente definir a partir de que momento a gente entra em uma situação epidêmica, né? Ou seja, os casos eles ultrapassam o limite esperado. Em cinza, é uma média histórica, isso aqui chama-se diagrama de controle, tá? Isso para dengue. É uma média histórica dos últimos 10 anos, de onde os casos deveriam ficar, né? O número de casos, né? Por incidência. Em verde, a gente tem a incidência deste ano aqui no Brasil. Quando a gente ultrapassa a linha cinza, significa que a gente ultrapassou o número esperado de casos, então a gente está entrando numa situação epidêmica, está acima do normal. A gente entrou aqui no Brasil, numa situação epidêmica, em torno da semana 9 e 10, que é aí lá para o comecinho de março. Então a gente entra em epidemia, ultrapassamos o cinza e viemos até a semana 15, onde foi o pico aqui. Aí agora a gente começa a decair. Esse número não cai assim porque tem um atraso aí das notificações, então ele ainda vai ser um pouquinho mais linear. E a gente vê que agora só que a gente está na semana 21, tá? Que é agora em maio, finalzinho de maio. Agora que a gente tem uma leve declinação de casos aqui e começa a cair os casos até o final do ano dengue aqui. Esse aqui é o mesmo mapa, só que do nosso município, tá? Dos nossos casos de Campinas. A diferença é que o vermelhinho aqui é aquele número de casos esperados e em pontilhado preto são os nossos casos confirmados de dengue, tá? A gente ultrapassou um pouquinho antes do Brasil até, na semana 7, 8, a gente ultrapassa o limite esperado em vermelho e já entramos em situação de epidemia, né? Onde a gente seguiu até mais ou menos a semana 13 também, 15, 13 aqui, que acompanha a curva do país todo. Aí agora a gente já tem uma curva aqui dentro, né, do esperado de casos e vem decaindo também. Aqui ele se divide porque aqui é casos confirmados, o pontilhado mais pequenininho, e aqui os casos suspeitos. Ela vai tendendo a se igualar com o passar do tempo. Bom, quando a gente fala em dengue, a gente tem 4 tipos do vírus da dengue. Quando a gente pega a dengue por um deles, a gente fica imune por um ano aí até todos os tipos de vírus, depois de um ano só para esse tipo que a gente pegou. Então, se eu peguei dengue, e eles chamam 1, 2, 3 e 4. Se eu peguei dengue do tipo 1, eu vou ser imune depois de um ano aí para o tipo 1, não pego mais dengue, é para a vida toda. Do tipo 1 eu não pego. Porém, se eu for picado novamente pelo mosquito, pelo tipo 2, tipo 3 ou 4, eu posso pegar dengue de novo, tá? E aí a gente faz um acompanhamento de qual que é esse sorotipo que está circulando. Porque quando a gente tem uma introdução de um sorotipo novo, isso pode causar um número maior de casos, porque a população já está imunizada naturalmente pela doença aí, pelo sorotipo que está circulando, e quando se introduz um novo, pode ter um risco de aumento de casos. A gente em Campinas hoje, e na verdade aqui na maior parte do Brasil, a gente vê que o tipo do vírus que está circulando é o dengue 1, o dengue 1, tá? O ano passado todos os nossos isolamentos do vírus foram dengue 1, e esse ano a gente continua no mesmo padrão.
Então a gente teve 12 pacientes que conseguimos isolar o vírus e foi o vírus do DENV1. Não tivemos mudança ainda de sorotipo. Esse ano a gente teve algumas notícias aí do Ministério que depois de muito tempo isolaram, acho que no norte do país, o sorotipo 3, que já fazia um tempo que ele não circulava. Só que foram poucos casos, mas mesmo assim gerou um alerta de preocupação. Porém, aqui em Campinas a gente tem circulado o sorotipo 1 já há bastante tempo. Sobre chikungunya e zika, vou falar um pouquinho rapidamente dessas duas outras arboviroses. A zika, como eu falei, tem aí em torno de 50 casos para cada 100 mil habitantes no país. Mais de 2 mil municípios já registram casos de zika. Campinas também é um deles. Chikungunya. Estou falando zika, é chikungunya. O chikungunya. E a gente, em relação ao ano passado, a gente tem um aumento de 17% do número de casos de chikungunya no país, tá? De zika são poucos casos, como eu falei, 3 casos para cada 100 mil habitantes, em torno aí de 7 mil casos no país todo, né? Ainda assim, representando um aumento aí de 180% dos casos do ano passado. O que é interessante a gente ver? Deixa eu voltar lá no começo para mostrar uma peculiaridade do chikungunya, que no mapa do país, cadê? Tá aqui. A gente consegue ver que a concentração de casos do país está aqui no Mato Grosso do Sul, Minas e Tocantins, né? Esses estados, eles têm mais casos esse ano. O ano passado, a gente tinha os estados do Nordeste como os mais, os que representavam a maioria dos casos, principalmente Bahia, o Ceará, e a gente está enxergando uma tendência de que o vírus tem se espalhado pelo interior do Brasil, né? A gente tem aqui estados que não tiveram tantos casos no ano passado. A gente está aqui, né, pertinho de Minas, que está com bastante caso. O ano passado a Bahia foi importante. Agora Minas e Espírito Santo. Está chegando para a gente, né? A chikungunya, ela tem um poder de transmissão maior ainda do que a dengue. Ela se espalha muito rápido pelas características do vírus, tá? Então isso vem preocupado e criando um alerta aí para os próximos anos de que a chikungunya pode estar chegando mais perto aqui dos municípios do estado de São Paulo. Aqui, esse outro mapa que eu mostrei, ele é dos casos de Chico nas últimas 4 semanas. O padrão continua o mesmo, os mesmos estados aí com a maior parte dos casos, tá? E aqui a curva, aquela mesma da dengue, para chikungunya, mostrando o momento em que ele sai do limiar esperado, que é cinza, e entra em epidemia. Ele teve um comportamento diferente, porque a gente já entrou o ano com muitos casos de Chico, e agora ele tende a estabilizar e entrar dentro do esperado, tá? Mas ainda assim a gente viu que ele está 17% a mais do que o ano passado, então vem aumentando. No município, hoje, a gente tem, deixa eu ver se não mudou, 8 casos confirmados de chikungunya, e eu marquei um caso aqui, que é o que nos chamou bastante atenção. Vocês podem ver que a maioria deles, a gente não tem transmissão no município da chikungunya. Geralmente ele vem de outro estado, de outra cidade, tá? Então a maioria deles vem importada de Minas, que é o estado que está com a maior concentração de casos mesmo. O ano passado a gente teve 19 e 20 casos confirmados, a maioria era da Bahia. Agora a gente já vê que está vindo de Minas. E um desses casos que veio importado, ele passou o período de transmissão aqui em Campinas, então o mosquito foi e picou ele, pegou o vírus e picou outra pessoa. A gente teve esse caso de transmissão secundária lá na região sudoeste, mas felizmente a gente conseguiu lançar a mão aí das ações de campo e conter, não tendo mais transmissão lá no local, tá? Foi lá na região do Santos Dumont. Então a gente teve só esse caso, mas é um caso que já coloca a gente em alerta para as viagens que a gente faz e vem para depois para Campinas e acaba podendo estabelecer transmissão por aqui. Bom, esse foi uma atualização geral assim das arboviroses, né, tanto nacional quanto municipal, que nos leva a falar um pouquinho sobre o que a gente faz então para conter essas doenças aqui no município, né? A gente tem o Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses,
que ele lança mão de estratégias intersetoriais, né? Então, a união de várias secretarias, porque a dengue ela não é um problema só da saúde, ela envolve outras secretarias que estão aí, que têm participação muito importante no controle e prevenção dessa doença, visando promover o desenvolvimento da capacidade de resiliência do município, atuação sistêmica de governança para tomada de decisões,